O racionalismo e o cientificismo tentam explicar a origem do homem sem Deus. A teoria da evolução diz que o homem é um produto evolutivo. Mas o que a palavra de Deus diz sobre isso? Sobre esse assunto é que nós vamos tratar hoje no programa EBD Comentado Online, edição Adultos. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Mário Luna e aqui estamos para mais uma aula em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, estamos aqui mais uma vez para mais uma lição, Senhor. Nós precisamos da Tua graça mais uma vez, se manifestando como sempre. Eu preciso da iluminação do Teu Espírito Santo para ministrar esta aula. Eu preciso, inclusive, de força no meu corpo físico, pois Tu sabes, Senhor, o momento que nós temos atravessado. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, venha tomar a frente, a direção. Que o Senhor use cada professor e cada professora como instrumento nas Tuas mãos. Que seja uma aula edificante, mais uma vez, em nome de Jesus. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Então, você pode aí estar divulgando o canal e outras vidas são edificadas. Bom, eu tenho algumas justificativas a fazer antes de darmos prosseguimento da aula de hoje. A minha menina princesa, minha esposa Angela Mães Luna, vinha gravando os louvores aí, iniciais na programação, agora mesmo seria o momento desse louvor, só que ela foi acometida também de um quadro viral como eu. Hoje é dia 4 de outubro de 2025, eu já havia postado aí para vocês algo sobre essa questão da nossa saúde, e a voz dela ainda não está boa, então ela ainda não tem condição de fazer essa gravação. Peço paciência a vocês, estejam em oração pela nossa vida. E quanto a mim, eu também venho aí de um quadro viral de mais ou menos aí desde sexta, 8, mais ou menos uns 10 dias quase, tá? Nós estivemos na UPA, como eu coloquei para vocês, numa data aí onde tem a postagem aqui no canal, e eu estive ontem, sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025, numa clínica particular. Tivemos que ir lá pagar uma consulta, tá? Porque na UPA, aqui no Rio de Janeiro, eles mal fizeram um raio-x, só isso. Não fizeram exame de sangue, não fizeram nada. Eu me queixei de febre contínua, 39 graus, 2 vezes, 2 noites. Eles não fizeram exame de sangue, não fizeram exame de nada. Só mesmo o raio-x, disse que meu pulmão estava limpo. Não passaram praticamente nada, eu estava com falta de ar e tudo. E estava com a saturação baixa, só que eu só descobri isso ontem, tá? Ou seja, ontem que eu digo no dia 3 de outubro de 2025, a saturação estava baixa, que nem saturação lá eles mediram, nesse caso. E aí depois, né, eu fui num domingo, na sexta-feira, eu voltei novamente, só que numa clínica particular, tivemos que pagar uma consulta, e aí passou exames, tivemos que pagar os exames também, tá? E isso não, os valores não são valores baixos nesse caso, e aí foi constatado que a minha saturação estava baixa, que eu tô com o pulmão, com inflamação no pulmão, foi passado, não é infecção, é por causa do quadro viral, inflamação no pulmão, foi passado medicação, também algumas outras medicações necessárias para o meu organismo se recompor. Então eu quero pedir oração para vocês. Às vezes tem gente que vem aqui, e aí nesse momento é uma hora que eu posso falar isso aqui. Tem gente que vem aqui reclamar dos anúncios que passa no YouTube, os anúncios que eu coloco meu, só que eu preciso dizer para vocês, se eu não trabalhasse em tempo integral para o Senhor, sabe o que eu tinha ganhado quando eu fui ontem na clínica? Atestado. E aí eu estaria em casa, certo, deitado, tomando um ventinho, nesse caso, e melhorando. Por quê? Porque o INSS estaria pagando, porque eu seria um profissional que trabalhava de carteira assinada. Eu tenho minha contribuição, não deixo de fazer a contribuição, mas o que eu quero mostrar é que não dá para ter atestado no meu caso. Por quê? Porque eu trabalho para o Senhor. Então a obra não pode parar. Então, mesmo não estando bem, eu tô aqui gravando, tá? Porque atacou a parte que eu preciso, que é os pulmões. Eu preciso falar. Então eu tô aqui.
tá? Eu vou devagarzinho, mas eu vou gravar para a glória de Deus. Eu não tô dando mais febre, nem nada. Tá tratando essa questão da saturação baixa. Então, ore por nós. Não é fácil, não. Eu tô vendo muita gente aí questionando, reclamando em rede social. Eu acho que isso não é uma... Eu não estou justificando isso, mas às vezes quando a gente trabalha para o Senhor e está aí à disposição de Deus, quem me convida sabe, eu não estipulo o valor, é X para ir, nem nada, as pessoas sabem muito bem disso, até hoje eles sabem, mas eu estou vendo gente reclamando por quê? Porque nessas horas as pessoas não entendem da nossa necessidade. Se você fica doente de um dia para o outro, alguém diz assim, poxa, mas agora em cima da hora, a doença escolhe hora para chegar? O que está acontecendo com a gente, povo de Deus? A gente está o quê? A gente está dando uma de crente, a gente está brincando. Aqui no canal nós estamos estudando o livro de Jeremias para os jovens. Para os jovens. Começa a estudar aí as lições de jovens, você vai ver só o que o povo estava fazendo. O povo estava brincando de ser crente, brincando de ser povo de Deus. Eu acho que a gente está brincando de ser povo de Deus, porque está faltando compaixão, irmãos. A gente não tem mais compaixão no nosso coração. Tá? Então eu não vou pedir perdão por essas palavras não, porque essa é a maior realidade. As pessoas não estão nem aí, não estão preocupadas. Ah, não importa, você só tem que estar aqui para cumprir a agenda. Não é assim que funciona, não. Por isso que eu tenho falado com Deus. Tem algo no meu coração em relação a isso. Porque nós não temos necessidade de passar por isso, não, irmãos. Em nome de Jesus. Então o meu trabalho vai continuar. Vou estar lançando os cursos que tem para lançar. Se alguém ficar incomodado, vai para outro canal, procura outro canal, vai assistir outro lugar. Aqui tem o Direto ao Ponto. Quer assistir uma aula menor, assiste o Direto ao Ponto. Mas para de reclamar. Para. Chega. Chega de reclamar. Com todo carinho, com todo amor, eu tô sempre aqui gravando com vocês. Mas tem gente que passa do limite. Eu só estou falando o que eu estou falando, que só Deus sabe. Ainda vem pro comentário, faz isso, faz aquilo, toma isso, toma... Tu é médico? Então, em nome de Jesus, ora por mim, ora pela menina princesa. Não vou responder comentário, nem no meu WhatsApp eu tô conversando. Tá sendo direcionado tudo para ela. Então, em nome de Jesus, ore por nós precisamos. Mas tem hora que sobe uma indignação. Alguém diz aí, às vezes, no canal, pastor Mário Luna é nervoso. Então, você vai dizer agora que eu tô nervoso. Não tem problema. Não vou assistir mais porque tá nervoso. Vai com Deus, que o bom Deus te abençoe, te fortaleça e te dê graça. Vambora? É isso aí. Perdeu 7 minutos, não importa. Não tá gostando, procura outro lugar e vai assistir, em nome de Jesus. Tá? Hoje eu não tô pra brincar com essas coisas, não. Vamos lá. Quarto trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD adultos, corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A lição de hoje é a lição de número 2, que será ministrada no dia 12 de outubro de 2025. O corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. É uma maravilhosa obra. Mas se a gente não cuidar, não é o meu caso, porque eu estou dentro de um quadro viral, irmãos, o corpo não aguenta. Vamos lá, eu quero explicar o título. O título resume o foco da lição, que é a natureza divina e sobrenatural da criação do corpo humano. Então tudo está alinhado para mostrar que o corpo é uma criação de Deus. Por isso o título é O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus, tá? O título contrasta a visão secularista, que nós já vamos falar do cientificismo e do racionalismo, que vê o corpo como um mero produto do acaso, evolução. Com a visão bíblica, que a considera como uma obra intencional e complexa. Então tem um contraste entre o racionalismo, o cientificismo, que vê o corpo como mero produto do acaso, e a visão bíblica, que mostra que o corpo é uma criação de Deus. Texto áureo, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. É o Salmo 139, versículo 14. O que nós podemos falar desse salmo aqui? Esse versículo é o coração devocional da lição. A palavra terrível aqui, hebraico, yaré, não significa assustador, mas temível, majestoso, cheio de reverência. Isso significa a palavra terrível nesse texto aqui. Eu te louvarei porque de um modo terrível, ou seja, de um modo temível, majestoso, cheio de reverência. Davi expressa adoração ao reconhecer que sua formação no ventre foi um ato sagrado, intencional e sobrenatural. A minha alma o sabe muito bem, indica uma convicção profunda, não apenas intelectual, mas espiritual, vai além do meu intelecto. Esse texto eleva o tema do corpo à esfera do louvor.
Ou seja, eu estou te louvando por esse corpo, pela essa vida, mostrando que conhecer a obra de Deus em nós leva naturalmente à adoração. Quantas vezes nós deixamos de adorar a Deus simplesmente porque não conhecemos as suas próprias obras? E as obras de Deus são reveladas aonde? Na palavra. Se eu estudar a palavra, eu entendo. Se eu não estudar a palavra, eu não entendo. Qual é a verdade prática? A ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano. Mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Tá calor? Aqui eu tenho um ventiladorzinho que não está em cima de mim, sempre foi o ventilador, aqui não há ar, tá? Então você vai ver eu me secando. Bebendo água você não vai ver porque eu tenho como pausar o vídeo, eu bebo água, depois eu continuo, tá? Mas só para você poder saber disso. Senão você tá pensando aí que eu sou irresponsável, que eu não tomo água, que eu não tô nem aí, eu estou, tá? Em relação à verdade prática, vamos lá? Verdade prática. A verdade prática ensina que a ciência explica os processos, mas a fé revela o propósito. Ela pode até explicar certas coisas do processo, mas só a fé explica o propósito. O corpo humano é mais do que biologia. É uma obra divina feita para glorificar a Deus. Você tem glorificado a Deus com o seu corpo? Eu estou glorificando a Deus com o meu corpo? É uma pergunta. Leitura bíblica em classe, Salmo 139, do 1 ao 4, 13 ao 18. A leitura é fundamental para a lição, pois fornece a base bíblica e poética para a compreensão do corpo como uma obra divina. Este salmo é um hino de louvor à onisciência, Deus conhece tudo. Onipresença, Deus está em todos os lugares. E onipotência, Deus tem todo o poder, tá? Com um foco particular na criação e no conhecimento que ele tem de cada indivíduo. Foi Deus quem criou e Deus conhece eu e você. O versículo 1 a 4 trata do conhecimento de Deus sobre Davi, e os versículos 13 a 18 se aprofundam na formação de Davi no ventre materno. Deus acompanhou cada passo. Palavra-chave, corpo. O termo corpo resume o foco da lição, a parte visível e material do ser humano. Criado por Deus de forma intencional, maravilhosa e com propósito eterno. Nós não fomos criados por acaso. Vamos para a nossa introdução. Nesta lição vamos refletir sobre o corpo humano como obra magnífica do Criador. O racionalismo e o cientificismo tentam explicar o homem sem Deus, mas falham em desvendar os mistérios do corpo. O racionalismo, o que é racionalismo? Confiança absoluta na razão. E o que é o cientificismo? Visão que atribui à ciência a capacidade de responder a todos os problemas, inclusive espirituais. Não consegue explicar plenamente o corpo humano nem os mistérios da criação. Na verdade, cientificismo não é ciência, mas é uma filosofia que defende que a ciência pode explicar tudo, e não pode. Em um mundo que vive uma crise de identidade e valoriza mais a ciência do que a revelação bíblica, somos chamados a reconhecer que fomos formados pelas mãos de Deus de modo único e especial. Então você precisa ter fé. Esta consciência deve produzir em nós gratidão, reverência e responsabilidade para com o nosso corpo. Aí talvez você diga assim, mas como explicar tantas coisas no corpo humano? O corpo humano é um mistério. Nem tudo nós vamos ter como explicar, e nem a ciência, muito menos a ciência. Então nós precisamos acreditar pela fé. A maravilhosa obra de Deus. Este tópico, do que vai tratar esse tópico? Esse tópico é a base teológica da lição. Ele responde à questão de onde viemos. Então você já está situado aí no tópico, tá? Do pó da terra. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo humano, Adão, tá? No original, no hebraico. Do pó da terra, Adamá, Gênesis 2:7. Uma estrutura magnífica composta, segundo estimativa, por cerca de 37 trilhões de células. Nem dá para imaginar. Tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Em Gênesis 2:7, lemos que ele formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Isso mostra que o corpo não é acidental, nem produto do caos evolutivo, mas obra direta de Deus. Essa história que o homem começa ele é um produto evolutivo, e aí ele começa, numa forma mais simples,
até chegar à parte do macaco e depois se transforma no ser humano? Irmãos, em nome de Jesus, nós não tem que ter mais fé para acreditar nisso do que acreditar na própria Bíblia, nesse caso. E não é nenhuma fé bíblica que eu estaria falando aqui nesse caso. Porque é irracional. E outra pergunta, por que não continua a evolução? O que evolui, continua evoluindo. Só que é uma teoria da evolução, não é ciência. Isso é cientificismo. O nosso corpo tem os mesmos elementos encontrados no solo, como oxigênio, magnésio, potássio e outros. Tanto é que você pode estar com o seu magnésio baixo, você pode estar com o potássio baixo. Eu estive nesse dia 3 de outubro de 2025 nessa clínica particular, e é uma clínica simples, tá, irmão? Porque não tem como. Só que lá fizeram um exame que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Você segura um bastãozinho, né? De metal, né? Segura no peito ele é pequeno, né? Mais ou menos desse tamanho. Você segura, tá? E ele passa ondas eletromagnéticas e aí ele vistoria o seu corpo. E ele vê a condição do seu rim. O médico olhou pra mim e falou: tu não tá bebendo água, né? Porque a sua urina tá turva. E realmente, eu adoro beber água, mas acontece que no estado que eu estava, eu quase não estava bebendo água. Como é que ele sabia que a minha urina estava turva se eu não fiz exame de urina? Ele não viu nem minha urina, mas o aparelho detectou. E é verdade, eu estava sem beber, quase sem beber água. Ah, mas não pode ficar sem beber. Eu sei que não pode. Não é uma questão de dar aqui lição do que pode ou não pode. Eu só estou mostrando para você como é uma coisa interessante. Já voltei a tomar a água normal, eu sempre bebi muita água, muita água. Eu tenho até problema de beber tanta água que às vezes à noite aí eu tenho problema, porque você bebeu muita água e depois de noite você não consegue dormir, porque vai muitas vezes ao banheiro. Se eu bebo menos água, eu vou menos vezes ao banheiro. Acontece comigo, mas não pode usar o meu exemplo como regra para todo mundo. E cada caso é um caso, tem que se examinar. E aí viu o meu fígado, taxas de vitamina no meu organismo, minha vitamina C tá baixa. Já teve época de eu fazer suplementação, mas no momento eu não estava fazendo suplementação. Então são coisas que vão sendo vistas no corpo humano. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Além disso, boa parte do corpo humano é água. Mais de 70% nas crianças e cerca de 56% nos adultos. Como o criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa. Como é que Deus faz isso? Só Deus faz. É interessante. A medicação que serve para mim para uma coisa, às vezes não serve para uma outra pessoa. Naquela pessoa não faz efeito. O antibiótico que para umas pessoas resolve aquele problema, para outras pessoas não resolve. Eu já tive infecção urinária. Para mim só funciona um tipo de antibiótico que eu já sei qual é. Aí fui no médico, o médico falou: não, eu não vou passar, eu só vou passar o que eu quiser. Médico aqui sou eu. Tá bom, doutor, eu vou comprar, mas não vai funcionar. Tomei todos os 7 dias e não funcionou. Por quê? Porque aquele antibiótico, no meu caso, no meu organismo, no meu corpo, não funciona. Aí depois eu fui lá e comprei o outro. Com 2 dias tomando o outro, a infecção já começou a sumir. E depois sumiu totalmente. Eu preciso me conhecer. Então eu posso ajudar o médico no sentido: doutor, esse medicamento não funciona no meu organismo. Eu tô falando aqui porque eu sei o que eu tô falando. Mas o médico não quer saber, porque ele é médico, né? Então você procura outro. Já que ele acha que sabe tudo. E geralmente quem maltrata a gente assim, é gente do SUS, né? Porque gente, não tô falando, tem muito médico bom no SUS. Como também tem muito médico que só Jesus no particular. Mas só porque você não tá pagando nada, aí acha que pode fazer isso. Não tô falando mal de médico aqui, tá? Quero deixar isso bem claro. Vamos no médico sim. Teve até um engraçadinho aí que falou: vocês não falam? Meu irmão, hoje eu tô bem, hein? Vocês não falam que não precisa de médico para as patologias? Veio ser sarcástico numa postagem que eu deixei sobre o nosso estado de saúde. Quem fala isso? Aqui nunca foi falado. Eu acredito da seguinte maneira: Deus pode nos curar de forma sobrenatural, sem intervenção humana. Deus pode nos curar através de usar o médico. Deus pode nos curar de procedimento, cirurgia. Deus pode nos curar também através de medicação. É isso que eu acredito. Eu creio. Eu tenho que fazer a minha parte. Aí vem um engraçadinho, ele não tinha nada para fazer, aí ele resolveu vir aqui perturbar os outros.
Esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo o mais que Deus criou no universo. Hebreus 11:3, Atos 17:22 a 28, Romanos 11:33 a 36. Quando nós lemos essas referências, nós vamos ver que Deus é aquele que criou de forma complexa e completa. O que eu posso ver aqui? Cada sistema respiratório, circulatório, nervoso funciona com harmonia incrível. Meu problema respiratório acaba afetando todas as outras partes do corpo. Aí, por exemplo, eu não tô com febre. Não tenho dado mais febre, graças a Deus. Tem mais de uma semana. Hoje é sábado. O último dia que eu dei febre foi de sábado para domingo, da semana passada. É claro que você não vai falar de semana passada da hora que você está assistindo a aula. Mas eu tô dizendo que o intervalo de 7 dias. Tem 7 dias, graças a Deus, que eu não dou mais febre. Certo? Só que eu tô sem apetite. Tô comendo bem pouco. O necessário, me alimentando do jeito que tem que se alimentar. Tomando sopa. Sem problema. Músculo, legumes. Sem nenhum problema. Não precisa se preocupar. Tá? Senão alguém vai aí dar receita, não adianta. Já tá sendo cuidado. Mas eu tô mostrando o seguinte. Eu tô sem apetite. Não tô preocupado mais com o horário de alimentação no sentido assim. Eu sou muito regrado com os horários. Meio-dia almoço, 4 horas da tarde lanche. 8h30 janta, o meu estômago pede, ele pede, mas nesse tempo que eu tô assim, ele não tá pedindo, mas eu tô comendo nos horários, tá? Então vamos lá. A ciência avança, mas ainda não consegue replicar a vida, e não vai conseguir. Isso só pode ser entendido pela fé. Pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Hebreus 11:3. Ou você crê, ou você não crê. Ou você acredita, ou você não acredita. É assim, é simples assim. A criação humana é um milagre diário da soberania divina. Todo dia Deus faz um milagre, a gente nem vê. 2. Deus, o autor da vida. De uma das costelas de Adão formou Deus a mãe de todos os viventes. Eva em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética. Eva em um corpo igualmente maravilhoso, porém ele é distinto em anatomia, fisiologia e genética. A mulher é diferente do homem nessas partes. E é por isso que nós temos tanto problema. Porque o homem quer achar que a mulher funciona igual a ele e a mulher acha que o homem funciona igual a ela. Se estudasse um pouquinho mais, e isso aí já está dentro da área da ciência, já entenderia isso, ou da psicologia também, a forma de pensar, a forma de agir. É diferente, irmãos. Tem muito mais outras coisas que contam, mas essas nós podemos começar por elas. Em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno, as escrituras mostram que assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Deus é o autor, Salmo 139, 13 a 15, Jeremias 1:5. Assim como formou Adão e Eva diretamente, Deus continua sendo o autor da vida em cada concepção. E eu quero que você entenda que a palavra concepção, tá? Isso aqui é interessante. Deixa eu falar aqui, ó. Jeremias 1:5 afirma: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Salmo 139, 13 diz: tu formaste o meu interior, tu me cercaste no ventre da minha mãe. Esses textos revelam que a vida começa na concepção, não no nascimento. E a concepção aqui, nesse contexto, vai antes sequer da fecundação. O gameta masculino, que é o espermatozoide, se unindo com o gameta feminino, que é o óvulo. Quando eles se unem, há a fecundação. Humanamente falando, a fecundação, ali naquele momento, começa a vida. Só que Deus, a concepção, vem antes ainda, porque Deus já tem um planejamento de cada vida. Antes da junção do espermatozoide com o óvulo, Deus já sabia que um dia nasceria o Mário Luna. Simples assim. Às vezes a gente gosta de pegar o texto de Jeremias e dizer: ah, viu, Deus chama Jeremias antes mesmo do seu nascimento. Deus chamou qualquer pessoa antes do seu nascimento. O chamado, não estou falando chamado de salvação. Chamado de salvação é para todos. O chamado, obra, né? Ministério, todas as pessoas receberam o chamado antes do nascimento. Ela pode descobrir só em determinado momento da vida, mas ela foi chamada antes. Chamado. Por quê? Porque Deus já sabe as coisas de antemão. Ele é presciente. Ele é onisciente.
Ah, mas se ele sabe, por que que ele não impede determinadas coisas? Porque o homem tem o direito de escolher o que quer. Aí é com ele. Mas tem horas que Deus, mesmo o homem tem o direito de escolher o que quer, Deus fala, mas isso aí você não vai fazer não. Como Jonas. Ah, eu vou pra Tarsis. Não vai não. Tu pode até ir, mas eu vou te pegar no meio do caminho. Por que, pastor, Deus faz isso? Porque envolvia vidas. Todas as vezes que envolver vidas, esse negócio aí que você vai fazer do seu jeito, não vai fazer não. Se envolver vidas e Deus tem um chamado com você para que envolve vidas, você não vai fazer a sua vontade não, você vai fazer a vontade dele. Tu pode tentar fugir para onde for, Deus vai te buscar. Porque envolve vidas. Agora, quando é só com a tua vida, aí é com a sua conta em risco. O embrião não é tecido, é pessoa. O embrião não é uma extensão do corpo da mãe, é um ser vivo, tá? Corpo, alma e espírito. Isso dá dá a esse nome aí, ó, tá aí, ó, diante de vocês, uma dimensão moral e espiritual gravíssima. É rejeitar a obra viva de Deus. A maternidade, portanto, é um dom sagrado e cada gestação é um ato de cooperação com o propósito do Criador, porque só Deus pode gerar vida. Então esse negócio aí, essa historinha de meu corpo, minhas regras, isso não existe. Isso é apenas a atitude de alguém que está rebelado, ou rebelada, melhor dizendo, contra a vontade do Criador, que está descrito lá em Romanos, capítulo de número 1, do 18 ao 32. É só pegar Romanos 1, 18 ao 32, você vai ver. Eu vou colocar aqui no final, como vídeo de recomendação, a dessacralização da vida, que nós estudamos em 2023. Vai ser o vídeo que eu vou deixar, que vai desfazer, destruir, desconstruir essa ideia de meu corpo, minhas regras. 3. A individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano conforme ocorre o ato de procriação que ele mesmo estabeleceu, pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea. Gênesis 4:1, Salmo 33:15, Zacarias 12:1, Isaías 57:16. Vamos para a nossa explicação aqui. A Bíblia ensina que Deus é quem forma o espírito e a alma de cada pessoa. E aqui eu quero abrir um parênteses. Veio uma pessoa aqui no canal, por causa da lição 1, foi dito que o animal não tem alma, nem espírito. E ela disse, como é que o animal não tem alma se o animal fica triste? Como é que o animal não tem alma se estão diagnosticando animais com depressão? Olha só, não quer dizer que porque se associa alguma coisa humana a um animal, como comparação, que aquilo, de fato, é do jeito que eles pensam. Porque quem faz diagnóstico de animais com tristeza, depressão, que é o que parece, olhando realmente, eles nem acreditam em Deus. Então eles não são aptos para falar sobre isso. Quem é apto para falar sobre isso é a palavra de Deus, é o estudo teológico. Vamos entender uma coisa, eu vou botar na tela para vocês. Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 20 em diante. E disse Deus, produzam as águas. Quem produziu? Águas. Abundantes répteis de alma vivente. A palavra alma vivente aqui quer dizer um ser vivo. Mas a palavra alma aqui não é o mesmo significado da alma humana. Quero deixar isso claro, tá? Então vamos lá. Então quem produziu os répteis, produzam as águas. Deus está produzindo dentro das águas, certo? Répteis de alma vivente. Tá? Voe as aves sobre a face da expansão. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil, alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Agora vamos para o versículo 24. E disse Deus, produza a terra, alma vivente. Quem produz? A terra. Por ordem de quem? De Deus. É o haja de Deus. Conforme a sua espécie. Gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. Então, as águas, com o haja de Deus, produziu a parte marinha. Também está lá as aves. Agora, a terra, através do haja de Deus, produz todos os animais. Muito bem, tá? Agora vamos ver o homem. Agora, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Confere aí na tua Bíblia. E formou o Senhor Deus... Aqui não está dizendo que produza. Formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Ele não mandou a terra produzir, nem as águas produzir. Deus forma. Agora presta atenção no processo.
soprou nos seus narizes o fôlego de vida. Então Deus cria um homem do pó, um boneco, certo? Tá lá o boneco, sem vida. Agora Deus vai nas narinas do homem, nos narizes do homem, e ele sopra. Esse sopro é o espírito humano. Ele sopra. Quando o espírito humano tem contato, o sopro de Deus com o espírito humano tem contato com o boneco de barro que ali estava, o texto diz que o resultado foi: e o homem foi feito alma vivente. Só que esse alma vivente aqui, ele é o resultado do sopro divino. Então, para ser alma vivente nesse sentido, é preciso o sopro de Deus. Então, o animal não tem alma nesse sentido porque ele não recebeu o sopro de Deus. Foi a terra quem produziu por ordem de Deus. As aves do céu, os animais marinhos, né? A parte aquática também não tem alma vivente. Por quê? Porque não recebeu o sopro de Deus. Então, nesse sentido, não existe alma no animal. Não existe espírito no animal. A vida do animal, dos animais, está no sangue. Ah, pastor, mas por que o animal fica triste, o animal instinto? Que se parece, mas não tem. Porque se o animal tivesse alma e espírito, quando morresse, isso tinha que ir para algum lugar. E não vai para lugar nenhum, porque não tem alma nem espírito. Só tem alma e espírito aquele que Deus soprou. Deus sopra o espírito humano no ser humano. E junto o espírito com o corpo, e a partir de agora ele se torna uma alma vivente. Então, ser alma vivente em relação ao homem e à mulher, que são imagem e semelhança de Deus, é resultado do espírito sendo soprado nos narizes dos homens, e do homem ou da mulher. Então, não existe isso. Então, animal não tem alma no sentido igual humano, espírito. Nesse sentido, não tem. Usa o termo alma para animal e para os outros animais no sentido de ter vida, mas não no sentido de ter uma psique, de pensar, de fazer construções de pensamento. O animal tem instinto. É o que a Bíblia diz e eu fico com o que a Bíblia diz. Então a gente está aqui resolvido sobre isso, porque teve uma pessoa que teve essa dúvida, então tá aí um esclarecimento amplo com a Bíblia, não com o que eu acho. O que eu acho não serve para nada. É o que a Bíblia diz. Então vamos lá? A Bíblia ensina que Deus é quem forma o espírito e a alma de cada pessoa. Como ela não explica como isso acontece, surgiram 3 teorias principais para tentar explicar esse mistério. É igual a questão do animal. A Bíblia não se propõe explicar como é a construção do animal detalhadamente. Pastor, por quê? Porque isso não tem nada a ver com o plano da salvação. Tudo que tem a ver com o plano da salvação está minimamente explicado. Minimamente explicado. Mas não tem a ver com o plano da salvação? Não tem. Então aquilo que a Bíblia fala, eu falo. Aquilo que a Bíblia não fala, eu não falo. Então, por que não explicam, tá? Não há uma explicação. Como é formado essa questão da alma em cada pessoa, surgiram 3 teorias. Lembre-se, teoria não é comprovado, é teoria. Primeira teoria, teoria da pré-existência. Afirma que as almas foram criadas por Deus antes do corpo. Então Deus fez um depósito de alma, tá? Nessa teoria. Permanecendo no mundo espiritual até entrar em um corpo. Então, chegou a sua hora, alma. Sua vaga chegou. Seu momento chegou. Agora tem um corpo para você entrar, tá? Houve lá um homem e uma mulher que acabaram de ter um momento, houve a fecundação, entra nesse corpo a partir de agora. É isso que eles defendem, tá? Tu tá achando engraçado, mas é assim. Permanecendo no mundo espiritual até entrar em um corpo no processo de reencarnação. Essa teoria é ligada ao espiritismo e não tem base bíblica. Então, primeira teoria, pré-existência. Corta, descarta. Isso não tem nenhuma base. Segunda teoria, criacionista. É uma outra teoria. Isso é muito estudado quando você vai estudar antropologia bíblica. Nós estamos dentro da doutrina do homem. Então, nós estamos tratando de alguns assuntos dentro da antropologia. Só que o trimestre não se propõe a esgotar ou estudar de uma forma mais aprofundada essa questão, porque nós não estamos estudando em si antropologia bíblica, estamos estudando partes da antropologia, mas não a doutrina da antropologia bíblica, tá? Então, teoria criacionista defende que Deus cria diretamente uma nova alma para cada pessoa no momento do nascimento. Então, no momento que a pessoa vai nascer, no momento que a pessoa tá ali, né? Chega, né, na concepção ali, na fecundação e tudo, aí ela recebe uma nova alma.
Foi gerado um novo ser, uma nova alma é gerada junto. O corpo é gerado naturalmente pelos pais, mas a alma é criada sobrenaturalmente por Deus e infundida no corpo. Não é nem no momento do nascimento, na verdade é no momento da fecundação ali, tá? Tá aqui nascimento, mas o certo seria da fecundação nesse caso. Porque dentro da mãe a criança já está viva, então ela já tem alma, isso é óbvio. Teoria do traducianismo. Ensina, então a primeira tem um depósito... pré-existência, tem um depósito de almas, um pai, um homem e uma mulher tem uma relação, há uma fecundação, alma vai lá, entra. Reencarnação, esquece. Na segunda, criacionista, diz que cada vida que é gerada, o pai, a mãe, o homem e a mulher tá lá junto, tem relação íntima, aí tem a fecundação, aí Deus cria, aí é criar, não tinha um depósito, Deus cria na hora uma alma para estar ali naquele corpo, naquele ser. Agora tem uma terceira, que é o traducianismo. Ensina que a alma do homem, como corpo, é transmitido pelos pais no ato da concepção. Então Deus não cria a alma nesse sentido. Já vem diretamente através do pai e da mãe. Então, o ser é feito porque vem através do pai e da mãe, tá? Ou seja, a alma é reproduzida junto com o corpo, explicando assim como herdamos a tendência ao pecado. Porque na criacionista... Não tem como encaixar isso aqui na doutrina do pecado. Se Deus cria uma alma do zero, não tem, porque a natureza pecaminosa está na alma. Não está no corpo em si, está na alma, não está na carne, está na alma. E a natureza pecaminosa que está na alma usa o corpo para fazer coisas que não deve. Então essa teoria aqui, tudo aqui é teoria, tá? Essa teoria aqui não bate. Por quê? Porque, senão, por que a pessoa estaria condenada? Todos pecaram. Se é feita uma alma nova. Como se Deus estivesse soprando novamente na narina de Adão. Não. Então, criacionista não dá. Já essa aqui explicaria melhor por que que passa a natureza pecaminosa, passou de Adão para toda a sua descendência. Ela explicaria melhor, mas ela ainda não resolve o problema. Há ainda a teoria participativa, que é a quarta, defendida por Elinaldo Renovato, que é um dos nossos comentaristas da CPAD, e outros, como Mai Pirman, um respeitado teólogo judeu que já faleceu há muitos anos. Ela diz que cada nova pessoa é fruto de uma cooperação. Os pais produzem o corpo material e Deus dá diretamente a alma e o espírito, nessa teoria participativa. O que se observa em síntese é que os criacionistas e os tradicionistas creem que a alma é criada por Deus. Para os primeiros, ele faz isso diretamente no útero materno. Para os segundos, ele já faz de forma indireta por intermédio dos pais. A formação da alma é um mistério que escapa ao nosso entendimento e deve ser tratado com humildade diante da revelação divina. Então essa teoria participativa aqui, ela entende que os pais têm a sua cooperação no sentido do corpo e é Deus quem dá a alma e o espírito. Mas essa alma e o espírito não é uma questão de uma formação dele fazer ali sem ter a questão da natureza pecaminosa. Deus dá, mas ela tá já com a natureza pecaminosa por causa de Adão. Então não é uma criação sem o pecado. O pecado já está, tá? Só para você poder entender. Ah, pastor, mas me explica isso nos mínimos detalhes. Não dá. A Bíblia não explica. Por isso que está escrito aqui, ó. A formação da alma é um mistério que escapa ao nosso entendimento e deve ser tratada com humildade diante da revelação divina. Vou explicar outra coisa aqui que eu preciso explicar. Tem uma irmã que quis tirar essa dúvida também. E aí eu vou explicar. Hoje eu vou mandar uma parte do senhor para ela. Irmã Daniela de São Paulo. É aluna aqui, assiste. De vez em quando ela entra em contato comigo pelo meu WhatsApp para tirar algumas dúvidas. Deus te abençoe, irmã Daniela e a sua família. A pergunta foi, vou botar o texto na tela. Vamos lá, texto na tela. Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quem está falando aqui? Salomão. Salomão está falando em determinado momento da revelação. Ele não tem a revelação completa como eu e você. Do que Salomão está tratando? Salomão está tratando aqui da morte. O que acontece quando ocorre a morte?
E ele diz que o pó volta à terra, que é o corpo, e o espírito volte a Deus que o deu. Só que Salomão não tem a revelação completa. Salomão aqui nem está falando da tricotomia como acreditamos. Só o Novo Testamento revela a tricotomia: corpo, alma e espírito. Quando Salomão fala que o espírito volte a Deus, e aí fica parecendo que o espírito vai voltar a Deus e a alma vai para onde? Por que eu e você pensamos logo nisso? Porque nós já temos a revelação completa. Então fica faltando a alma aqui. Só que o que Salomão está falando dentro do entendimento dele naquele momento da revelação, que não era completa, é o seguinte: quando alguém morre, ele não está tratando de vida eterna aqui, ele está tratando de morte. Vamos entender isso. Quando alguém morre, o pó volta à terra, que é a parte física. Volta à terra. E o espírito é a parte material, a alma também. Salomão não tinha ainda essa compreensão. Deus não revelou isso para ele, revelou para outros, mas não para ele, nesse caso, porque ele está tratando ali apenas da morte. Então, o espírito volta a Deus. Como nós temos a revelação completa, o que nós vamos fazer? Nós pegamos a revelação completa, nós sabemos que junto do espírito existe a alma. Alma e espírito são inseparáveis, nesse caso. Então, o que nós entendemos aqui? E podemos dar o entendimento desse texto. Quando é dito que o pó volta à terra, o corpo, e o espírito volta a Deus, nós entendemos que é o espírito e a alma que vai voltar a Deus. Mas voltar a Deus no sentido de estar com Deus? Não. Voltar a Deus no sentido de estar à disposição de Deus para ir para o destino que ele designar. Só que Salomão não tinha essa revelação desse jeito. Deus não deu para ele. Deu para outros. Mas para ele não deu. Ele tinha limitação para o tempo dele, porque a revelação de Deus ela é progressiva. O próprio Abraão não entendia muitas coisas dentro da promessa de Deus e nem pôde ver. E outros mais da Bíblia. Eles não tinham compreensão. Os profetas profetizaram coisas que não foram para o tempo deles e que eles não tinham o entendimento completo. Só veio a ter entendimento a partir da revelação completa. Então, o que nós entendemos, o espírito volte a Deus, é esteja à disposição de Deus para o fim do qual vai ser, para onde ele vai, o destino que vai ser. E como nós temos a revelação completa, como é que podemos entender esse texto agora? Já que temos a revelação completa. Aqueles que morreram em Cristo estão no paraíso, esperando a vida eterna, e os que morreram sem Cristo estão no Hades, em tormento, esperando a condenação eterna. Então, todas as vezes que você lê Eclesiastes 12, 7, não pense que o espírito volta para Deus e a alma fica em algum lugar vagando, porque não é isso. Salomão não teve a revelação completa, porque ainda não tinha sido revelado, mas veio a ser revelado. O espírito e a alma estarão em disposição. Voltar para Deus é estar à disposição de Deus. Os salvos, no paraíso. Os perdidos, no Hades. Os salvos para a vida eterna. Os perdidos para a condenação eterna. É isso que quer dizer voltar para Deus. Está à disposição de Deus. E não está com Deus diretamente. É claro que quem está no paraíso já está no Senhor. No sentido de estar com Deus. Vai estar com Deus eternamente. Já há uma garantia. As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa. Corpo, alma e espírito. Ainda no ventre. Isso ressalta a grande perversidade tá aí mais uma vez o nome, e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção e conduzida em temor, amor e devoção. Não incentivo de pegar e fazer contra a vida, intentar contra uma vida que Deus é o formador, é o criador, tá? Isso é algo que os homens podem até dizer, não tem nenhum problema, mas Deus está dizendo, tem todo problema e vai haver um acerto de contas. Uma boa nutrição física, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. Sempre. Tanto da mãe como do pai. O pai que acostuma, a criança está dentro do ventre, ela já tem um contato direto com a mãe, mas não tem com o pai. O pai que acostuma colocar a mão no ventre da mãe, conversar com a criança, porque é um ser vivo, não me vem com essas histórias pra cá. E como é que eu vou conversar com a minha... Olha só. Não vem que eu vou botar a Bíblia aqui pra gente em nome de Jesus. Maria foi visitar Isabel. Quando Maria saudou Isabel, a criança pulou no ventre. Como é que a criança ouviu a voz de Maria? A medicina, a ciência já explica que há essas possibilidades.
E ali Isabel foi cheia do Espírito Santo. Teve uma ação sobrenatural? É claro que teve. Mas é possível, sim. Quantas mães, às vezes, quantas mulheres estão gestantes e às vezes começa a conversar com a criança, a criança tá um pouco agoniada e daqui a pouco, é a maneira de falar, tá? E daqui a pouco... Então o pai tem que também passar a ter esse entendimento. Passar a ter esse entendimento. E a criança vai passar a conhecer sua voz também. E o pastor agora, ele não tá bem, não. Eu já sei que vai ter gente que vai querer falar isso. O pastor não tá bem, não. Então não? Aleluia. Vamos refletir sobre esse tópico? Como o entendimento de Deus, de que Deus é o autor da sua vida e que o seu corpo é uma obra dele, impacta a maneira como você se vê e valoriza a si mesmo. Isso aqui deveria acabar. Você não tem que se amar no sentido de achar que você é o tudo. Tá? Achar o tudo. No sentido de amar nesse sentido, egoísta. Mas você não deve ter baixa estima. Você é alguém importante em nome de Cristo. Em nome de Cristo, por causa de Cristo, por causa da obra do Senhor. Não porque você tem uma importância à parte de Deus. Não. A parte de Deus não tem importância nenhuma. Nem você, nem eu, nem ninguém. Mas o Senhor, ele investiu no sentido de dar o seu filho para morrer em nosso lugar. Para poder salvar a nossa vida, porque ele nos amou. Então, cuide do seu corpo. Se preocupe com o seu corpo. 2. O corpo e a glória de Deus. Esse tópico avança para o propósito do corpo. A pergunta central aqui é: para que existimos? De onde viemos no primeiro? Para que existimos no segundo? Agora é propósito. O divino tecelão. Em linguagem poética, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano, no ventre materno, apresentando Deus como tecelão. É Deus quem cria. A Bíblia, na versão tradução brasileira, isso aqui é uma versão, tá? Usa a expressão primorosamente tecido. É legal, né? Primorosamente tecido. Adjetivando a ação divina descritas no versículo 13 e 15. Dando um adjetivo, primorosamente. O versículo 13 a 15 do Salmo 139 celebra a soberania, intimidade e sabedoria de Deus na criação do ser humano e no ventre materno. O salmista reconhece que sua existência não é fruto do acaso, mas obra pessoal, protetora e maravilhosa de Deus que formou, viu cada detalhe de seu corpo em formação e teceu com cuidado artesanal. É Deus quem faz. Ah, pastor, mas é dito aí que Deus faz isso. Como é que pode ter criança que nasce com alguma deformação e tudo? Isso é por causa da natureza pecaminosa. Não é porque o pai ou a mãe pecaram, um pecado individual. Mas isso é consequência da natureza pecaminosa. Naquele grande dia, quando houver a glorificação, ninguém vai ter corpo deformado, irmãos. Todos terão um corpo perfeito. Mas como vai ser isso? Teve gente que morreu com problema de pulmão, de coração, problema em algum... Teve que fazer amputação. Irmãos, não se preocupa com isso não. Essa é a parte de Deus. Se Deus deu vida para um boneco de barro, você acha que é difícil Deus colocar tudo no seu devido lugar? Ah, mas aonde, como é que vai fazer isso? Já se perdeu, já sumiu no meio da terra. Alguns foram pro fundo do oceano. Coisas desse tipo, né? Não se preocupa, não. Sabe qual é o nosso problema? Deixa eu falar aqui qual é o nosso problema. O nosso problema é que nós queremos fazer a parte de Deus. Se preocupe com a sua parte, com a minha parte. Essa parte é de Deus. Ele sabe direitinho como é que ele vai fazer. Ah, pastor, mas é difícil de entender. É claro, é pela fé. Ou você crê ou você não crê. É só isso. Diante dessa verdade, responde, né? Diante da verdade de saber que Deus formou dessa forma, diante dessa verdade, responde com louvor e profunda convicção. A vida humana é sagrada, conhecida e valorizada por Deus desde antes do nascimento. E aí tem gente que, porque não nasceu, acha que não é. Ah, não, é uma vida, mas não é um ser humano, que nem eu vi outro dia um vídeo. Como assim? Como pode ser uma vida e não ser um ser humano? Para ela é uma coisa qualquer, que pode ser descartada. É isso que eles estão defendendo por aí. E é por isso que a igreja precisa ensinar seus membros, precisa ensinar o povo de Deus, precisamos estudar a palavra de Deus, levar a sério essas pautas malignas
que estão sendo disseminadas, que estão sendo doutrinadas na cabeça, inclusive das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Nós deveríamos parar um pouco com essa questão de ficar pensando só em eventos que fazem movimentação no lugar e fazer eventos que levem ensino. É base, é fundamentação da palavra. É importante a escola bíblica dominical e o culto de ensino? É, mas nem sempre esses dois vão tratar de assuntos pertinentes à atualidade que estão ali no momento que precisa daquele momento, daquela hora. E é aí que entra um simpósio, uma palestra, um estudo. Para quê? Para poder munir o povo de Deus de conhecimento da palavra. Porque é a falta de conhecimento que destrói. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistema do corpo humano exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. A ciência comprova, apesar que a Bíblia não precisa de comprovação. 2. Entendimento e louvor. Quando você entende que Deus nos criou, aí só resultado é louvar a Deus. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Davi declarou: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Já expliquei. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão minha alma o sabe muito bem, demonstrando como a verdadeira fé produz entendimento. Quando você crê de fato, isso traz entendimento para você. E percepção espiritual corretos, gerando quietude no interior. Eu sei que foi o Senhor que me formou. Aqui estou. Você sabe que foi o Senhor que te formou. Glória a Deus por isso. Quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista. Aí ele não sabe quem é. Aí ele acredita, é isso mesmo, sou produto de uma evolução. Não glorifica a Deus e se perde em um mundo de idolatria e depravação. Olha o texto que eu citei naquela hora. Romanos 1, 18 a 32. Quando o homem nega o Criador, vive inquieto, cai em idolatria e depravação. Mas o cristão descansa. Ele é amado, conhecido e formado por Deus. Esse entendimento liberta da ansiedade e gera gratidão constante. Porque senão você fica pensando, da onde vim, para que nasci. Aí aquela tal coisa, aquela tal questão, muitos problemas na vida, aí você fica inquieto. E aí você começa a entrar num estado depressivo, sem necessidade. Às vezes as coisas podem não estar dando certo, mas isso não quer dizer que Deus não te ama. Se volta para Ele. Pede a Ele orientação, direção. Deus dirige. Deus orienta. 3. O perigo dos extremos. Desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. Sempre foi assim. De um lado, correntes de pensamento como o maniqueísmo e o platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mal. Para eles, o corpo não serve para nada. Tanto é que na linha do gnosticismo, eu tenho até um vídeo aqui no canal sobre Não Ameis o Mundo. O gnosticismo, ele tem aí 3 vertentes. Tinha 3 vertentes, pelo menos. Entre uma dessas vertentes, eles acreditavam que o corpo não servia tanto para nada que podia fazer o que quisesse com o corpo. Poderia experimentar as piores coisas. As piores depravações. Porque isso não importava. O corpo não serve para nada. Aí a Bíblia vem e diz, o corpo é templo do Espírito Santo. De outro lado, havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. Então, cuidar do corpo, mas de uma forma exagerada. O desequilíbrio permanece. Vícios, automutilações,
e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Tem vários textos aí. Eu conheço casos de pessoas que antes de Cristo eram fumantes, usavam outras coisas. Aí veio para Cristo, mas já tinha um problema pulmonar. Continuou o problema pulmonar. É uma consequência do mau uso do corpo. Não é uma sentença de Deus, um juízo, um castigo. Ah, mas por que Deus não cura? Ele pode curar? Pode, mas nem sempre vai curar. Por quê? Porque mesmo eu não tendo conhecimento da palavra de Deus, mas eu precisava cuidar do meu corpo. Porque se o corpo é meu, eu preciso cuidar. Então, é por isso que você vai encontrar pessoas com limitações, muitas limitações. Porque Deus não vai fazer aquilo que é para eu fazer. Por outro lado, há o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito. E aqui é outro perigo. Por quê? Tem gente que vai a alguma clínica aí. Quantos casos nós estamos vendo de pessoas que vêm a óbito? Existem coisas, irmãos, que é para a saúde. Perfeito. É uma recomendação que não tem como fugir. Mas existem casos que é por estética. Tem a ver apenas com aparência e mais nada. Correndo riscos. Então nós temos que ter um equilíbrio. A idolatria do eu leva a práticas excessivas de selfies. É isso aí. Toda hora. Tá? Publicações de si mesmo em redes sociais o tempo todo. Cuidados estéticos. Não que não possam ser feitos, mas precisamos avaliar. Cosméticos e físicos em excesso. Tudo em excesso. Tudo em excesso é ruim. 2 Timóteo 3:2, 1 Pedro 3:3-5. Imagina. Aí a pessoa não tem recurso para comprar um cosmético do jeito, tá? Que ela tem lá o... Vou usar um termo engraçado, mas tudo bem. Um ritual. Aí não tem, aí pronto. Aí começa a perturbação. Aí o endividamento. Vai estar lá no ouvido do esposo. Se não tem esposo, ela vai se endividando toda. Em nome de uma coisa que, às vezes, não tem a ver com uma saúde. Tem a ver apenas com a idolatria do eu. Da comparação. Eu tenho que estar tão com, ou até melhor do que fulana. Cuidar do corpo é importante, mas sem exageros. O cristão deve ser equilibrado em tudo. 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. A história mostra dois caminhos errados. Desprezo pelo corpo, correntes como o maniqueísmo, o gnosticismo, viu o corpo mal, levando o ascetismo cruel. Negação da sexualidade e desprezo da vida física. Eu só queria fazer uma correçãozinha aqui, ó. Vou ler para vocês de novo, ó. Desprezo pelo corpo. Correntes como o maniqueísmo e gnosticismo viu o corpo como mal. O mal aqui é com L, tá? Com U. Desculpe. Mal bom. Mal de L é bem. Então, aqui passou desapercebido, mas esse mal aqui é com U, tá? Que é o mesmo mal que foi usado aqui no texto da revista. Voltando aqui, ó. No finalzinho tá escrito assim. O maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mal. Se fosse colocar aqui o oposto, seria bom, tá? Então, mal com U é bom. Mal com L é bem. Então, me perdoe, tá? Só fazendo aí a correção, porque pode ter alguém que tá assistindo e adora ver esses errinhos. Pastor, tá errado! Aí vem no comentário só pra falar isso. Uma aula inteira, de 1 hora e pouca, mas ele só sabe falar isso. Só que a aula não é editada. Então essas coisas passam, mas eu tô corrigindo na hora. Ó, hoje eu tô corrigindo na hora, hein? Nesse caminho, muitos cristãos não fazem exames de rotina. Só Deus. Não se preocupam com a saúde, levam ao esgotamento físico seu corpo em nome de fazer a obra e exigem de outros cristãos que façam o mesmo. Espiritualizam aquilo que precisa ser tratado fisicamente. Aqui é triste, irmãos. Tem gente que não respeita, não tem compaixão, não tem nada. A saúde da outra pessoa, ele não respeita a saúde dela. Ah, mas acontece que eu tô fazendo. Problema seu. Tá escandalizado? Vou repetir. Problema seu. Quer fazer com você?
Faz. Mas, irmão, não aceite que ninguém faça você fazer aquilo que você não consegue. Não faça. Ah, mas aí vão me cancelar. Que cancelem. Deus não cancelando, tá tudo certo. Tem gente que não vigia. O corpo não aguenta. Ele precisa de descanso. A Bíblia diz que o meu descanso não é aqui. Eu não tenho que descansar. Quem passeia o diabo? Meu Deus. É muita falta de conhecimento da palavra. Quando a Bíblia diz que o diabo diz no livro de Jó que ele veio de passear, passear é uma ronda para matar, é uma ronda para destruir. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vigiai, sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, passeando, procurando a quem possa tragar. Vamos estudar a Bíblia, irmãos. Vamos estudar a Bíblia. Vamos cair na Bíblia, vamos comer Bíblia. Para de ficar na rede social brincando o tempo todo. Entretenimento. Vamos estudar a palavra. Porque não tem nem como vir aqui pro comentário falar pra mim que o passear do diabo era passear. Ah, mas o diabo não descansa. Não. Meu Deus, eu não sabia. O diabo não descansa? Mas você sabia que o diabo não tem corpo? Só precisa de descanso quem tem corpo? Quando você estiver glorificado, você também não vai precisar descansar. Mas enquanto você estiver aqui nessa terra, descanse o que é adequado. Não estou falando de preguiça, estou falando de descanso. Procure um médico, faça exame de rotina. Faça exame, saber como está o seu colesterol, triglicerídeo, creatinina, ureia. Ah, eu descobri que a minha ureia está alta, o meu ácido úrico está alto. Por causa do exame que foi feito. Aí bateu lá, ácido úrico alto. Ah, vamos tratar, vai tomar medicação para poder regularizar o ácido úrico. Beleza. Ah, pastor, mas é porque come isso. Irmão, eu não quero saber o que você acha porque come, deixa de comer. Eu quero só dizer para você o que tá acontecendo e o que é o procedimento médico e acabou. Só isso. A gente tá muito bom para poder dar explicação da vida dos outros, mas a nossa vida mesmo não tá, tá horrível. Então, vamos fazer exames de rotina. Você sabe como é que tá o nível seu de vitamina D, ferritina, que é o estoque de ferro, vitamina B12, o complexo B? Tudo isso tem que pedir, irmãos. Tem que saber. Às vezes você tá com sonolência, aí vem o pastor, vem alguém. Irmão, ó, o inimigo tá lutando. Não é o inimigo, não. É o corpo que tá fraco. Tá faltando vitamina no teu organismo. Eu sabia que essas aulas não iam ser boas. Ah, eu sabia que ia ter gente que vai querer depois falar que o pastor Luna tá nervoso. Adoração do corpo. Agora vamos pro oposto. Na Grécia Antiga e hoje, no narcisismo digital, onde self-cirurgias excessivas e obsessão com imagem substitui o cultivo do espírito. 1 Timóteo 3,2 alerta contra o amor próprio, no sentido de se amar e esquecer de tudo. Aí é egoísmo, tá? 1 Pedro 3,3-5 ensina que o enfeite exterior não deve ser a prioridade, mas o espírito inalterável. Inalterável. Então o enfeite, se você prioriza o enfeite, aí tá perdido, porque a vida espiritual tá acabada. Se prioriza a estética, tá perdido, que a vida espiritual tá acabada. É igual quem casa por causa de biotipo. O que é isso, pastor? Ah, minha mulher é linda, eu quero casar, quero casar. Ah, o rapaz é bonito, eu quero casar. Quer? Só que aquilo vai embora. O que permanece é a personalidade e o caráter. Você escolheu uma pessoa que tinha um biotipo bonito, mas em compensação o caráter não estava trabalhado. A personalidade não estava controlada pelo espírito. E aí? Como é que vai fazer agora? Vai fazer estética? Não adianta. Regime, qualquer coisa parecida, não adianta. Tem a beleza exterior. Mas cadê a beleza interior? Hoje as pessoas valem mais o que você tem, vale mais a aparência que você tem. Aí as irmãs, coitadas, numa luta danada, sai disso, irmãs. Se arrumem sim, se cuidem sim, mas não entre nessa frenesia louca. Vocês não vão conseguir acompanhar isso. Não vão conseguir. É muito pesado. O cristão maduro evita ambos. Cuidar do corpo é importante. Cuide. Caminhe, faça exames de rotina. A nossa alimentação precisa melhorar. E eu digo, nossa, eu tô dentro. Mas não pode virar idolatria.
O equilíbrio está no usar o corpo para glorificar a Deus, não para satisfazer o ego. 4. Princípios ou regras. Quando falamos do corpo, temos a tendência de logo pensar em regras. Mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. Aplicável às práticas mais simples do nosso cotidiano, é um parâmetro espiritual mais eficaz que regras rígidas e inflexíveis que podem nos levar ao legalismo. Porque se você segue regras só, você pode ir ao legalismo. Tem aí Mateus 23, 1 a 7, 23. Devemos sempre refletir: o que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos? E aí é em todos os sentidos. Alimentação, descanso, a forma de se vestir. As irmãs têm espelho em casa. Os pastores estão numa situação tão difícil que se o pastor tocar num assunto desse, tá falando porque tá olhando. Ué, como não olhar? Tem alguém cego? Ainda, eu falei aqui na aula direto ao ponto, se não me falha a memória, e vou repetir aqui. Ainda tem uns obreiros engraçadinhos, são os obreiros engraçadinhos, que tem as esposas, e ela ainda tem a coragem de dizer assim, mas meu marido gosta, e é obreiro da igreja, é presbítero, evangelista, pastor, e a irmã tá andando de forma a promover sensualidade. Sabe quando você deveria ser obreiro? Desse jeito? Sentado? Exercendo? Nunca. Porque a minha Bíblia vai dizer que você não é irrepreensível. Se você não é irrepreensível, você não pode exercer. Ia pro banco, ficar sentado, até entender como deve se comportar. Agora, eu sei também que tem uns irmãos que passam a luta com a própria esposa. Já falou pra ela, amor, essa roupa não tá boa. Seja ele obreiro ou não obreiro. E ela não aceita. Então o que tem que se fazer? Orar. Tem igrejas que se ela tá na frente de alguma coisa, ela é removida. Porque ela passa a ser um exemplo. Então é cuidar do corpo, e o corpo no sentido, ele se veste, veste. Você não vai vestir a alma com roupa. Você não vai vestir o espírito com roupa, mas vai vestir o corpo. Então a vestimenta é importante sim. Ah, pastor, mas é uso e costume. Modelo? Concordo com você. Tipo, concordo com você. Agora, se vestir com modéstia e pudor é doutrina. Doutrina. Cobrir o corpo e cobrir as formas. Mulheres. Homem também, cobrir a forma, porque às vezes fica com aquelas roupinhas bem apertadinhas. É calça, camiseta ou camisa, como queira chamar lá, tá? Ou então até mesmo uma camisa de manga, mas aquela camisa bem apertada, bem arrochadona. Não tem problema. Hoje vai tudo pra conta de dizer que o pastor tá saindo de um quadro viral e tenha paciência com o pastor. Não, 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 não. Não é isso não. É que essas lições pedem esse posicionamento que eu tô tendo aqui. Não é isso não. Se pegar lições assim, não tem jeito. Você vai me ver falando assim. O versículo, qual versículo? Devemos sempre refletir o que fazemos com o corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos. O versículo resume a ética paulina da liberdade cristã. Todas as ações, mesmo as mais triviais, que é 1 Coríntios 10, 31, devem estar subordinadas ao propósito maior de glorificar a Deus. Se você vai fazer uma coisa que você não sabe se é certo ou errado, use 1 Coríntios 10, 31. Isso que eu vou fazer glorifica a Deus? Aí você vai falar assim, não glorifica, então não faça. Isso significa que a vida cristã não se divide entre sagrado e secular, como muita gente acha. Você não tem vida compartimentada. Senão, quando você estivesse no trabalho e Jesus voltasse, você ia pro inferno. Eu vou falar logo assim. Tá no passeio? Tá no lazer? Vai pro inferno. Não existe vida secular nesse sentido. Se você quer chamar de secular aquilo que não tem a ver com o templo, é com você. Mas você é cristão onde você estiver. Na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, no lazer, aonde você estiver. No Brasil, fora do Brasil, você continua sendo cidadão do reino. Então o comportamento tem que ser o mesmo. Isso significa que a vida cristã não se divide entre sagrado e secular. Mas tudo deve ser vivido na perspectiva de honrar o Senhor, pois Ele é a razão e o fim último de todas as coisas. Vamos refletir sobre esse tópico? Como podemos encontrar o equilíbrio entre cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo, e evitar o narcisismo e a idolatria do eu, tão comum na sociedade atual? Como é que eu posso? Pense nisso e coloque em prática. 3. O corpo e a coletividade.
Por fim, esse tópico expande a explicação do tema para o relacionamento com o próximo com a igreja. A lição move-se do eu para o nós. A prática relacional. Deus nos fez seres relacionais gregários, sociáveis. Isso está implícito na ordem da procriação e enchimento da terra. Gênesis 1, 28. Por isso, temos necessidade de deveres que vão além da nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolados social ou afetivamente. Quando alguém quer se isolar, geralmente está tendo ali está apontando para um problema. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. Não há nenhum problema de uma pessoa porque não pode estar na aula, assistir essa aula aqui porque não pôde estar, tá trabalhando, tá tomando conta de alguém. Tudo bem, tá doente, não tem nenhum problema. Agora, se acostumar a querer só estar cultuando através da internet não tá certo. A troca de afetos por meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Engraçado que ninguém quer namorar à distância. No sentido assim, não, eu tomei a decisão, então a gente vai passar a viver à distância, tá? A gente é casado ou é namorado. Não vamos falar de namoro, vamos falar de casado, acho melhor. Casado, mas a gente tá à distância. Vamos ficar à distância. Tem beijo à distância? Tem abraço à distância? Tem vida íntima à distância? No sentido de como deve ser de verdade? Que eu sei que alguém vai falar, não, pastor, dá pra poder. Não, aí é outra situação. Aí já é coisas do mundo, né? Pessoas que abrem o vídeo e aí fazem coisa. Aí é coisa do mundo. Eu tô falando de cristão. Eu tô falando de cristão. Pra ter um ato sexual de acordo com a palavra, precisa estar junto e precisa ser casado. Ou casada. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais. Dia a dia. Que exige o envolvimento do corpo. Tiago 1, 27, 2, 14, 18. Como está a nossa comunhão? Não, tô aí. Tô contigo. Tô em espírito contigo aí. Tá clamando, pedindo, sim. Mas vai fazer isso sempre? Não, tem que ir. O corpo humano precisa de contato físico. Abraço, toque, presença. Sabia disso? Ah, mas alguém me feriu, eu não quero estar perto mais de ninguém. Alguém da família me feriu, também quero me isolar de todo mundo. É um trauma que tem que ser tratado. Procure um especialista, um psicólogo, uma psicanalista, uma psicóloga, enfim, procure, precisa. Traumas têm que ser tratados. Tecnologia não substitui isso. Tiago 1,27 define religião pura como visitar órfãos e viúvas. Sabe, tem muita gente às vezes doente, com doenças até psicossomáticas, porque ele não se coloca à disposição do reino para ser útil no reino, para servir. Uma pessoa que não está servindo, não está sendo útil para ajudar alguém, ele vai se sentir muito mal. A não ser aqueles que se amam a si mesmo, né? Aí acabou tudo, né? No sentido de o eu. Ação corporal no mundo real. Fé sem obras é morta. Experimenta se envolver. Ah, eu me sinto tão inútil. Se envolve nos departamentos da igreja, em algum departamento que tem alguma ação social. Às vezes eu vejo tanta gente falando as coisas, falando algumas coisas, e falo assim, gente, com o que você gosta de fazer? Ah, não, eu gosto de lidar com gente idosa. Então visita um asilo, se coloca como voluntário ou voluntária. Vai lá, começa a ajudar, passa umas horinhas do dia lá. Você vai ver. Ah, você vai ver. Você vai ver. Se é isso que você sente, prazer, alegria, você vai ver. Muitos cristãos se isolam, vivem online, mas esquecem do amor. Esquecem que o amor exige presença física, serviço e entrega. Como estão seus relacionamentos? Você visita, ajuda, consola com seu corpo presente? Tem gente que não faz nada disso, irmãos. Aí parece que só quem recebe essas coisas é quem é mais conhecido porque tá se esperando alguma coisa em troca. 2. A prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental do culto. O corpo tem que estar lá presente, mas a mente também. Tudo. As escrituras nos levam da necessidade da reunião coletiva.
nos advertem. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional, Hebreus 10, 24 e 25. Lembrando que esse texto aqui eram cristãos judeus que estavam abandonando o evangelho por causa da perseguição. Por isso que ele disse, não deixemos a nossa congregação como é costume de algum. Tem nada a ver com visita em outra igreja, não. Apesar que a igreja pode ter suas restrições, tá? Mas esse texto não serve para isso. Esse texto está aqui exortando a comunhão dos irmãos da igreja. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição. Tem um monte de gente falando mal da igreja, tem crente também, crente falando mal da igreja, tem outros crentes que se unem ali. Ah, não, mas é verdade mesmo, sai disso. Não fala da igreja de Cristo, não. Não perde teu tempo fazendo isso, não. Tem ser humano que erra lá dentro, é verdade. Mas a igreja é do Senhor. A igreja como um todo, corpo. Então a pessoa falando da igreja. Aí Deus tá só olhando, tá falando coisa, tá falando bobagem, tá falando besteira. Olha o que tu tá falando. Pergunta se é pra minha glória. Eu posso falar, o que eu tô falando, eu posso dizer que é para a glória de Deus? Aí Deus vai dizer, não, não pode. Não pode. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Uma das maiores desculpas que hoje ouço é, ah, não, porque a igreja só quer dinheiro. A igreja, a instituição, o organismo como um todo, é isso mesmo. E se por acaso você conhecer um organismo como todo que quer, você não pode generalizar. Não é porque um advogado que você conheceu, ele é um profissional que não faz do jeito que deveria fazer, ou um outro profissional qualquer, que todos são iguais. A gente tem que acabar com esse negócio de generalizar tudo. Mas sabe por que a gente faz isso? Por que nós fazemos isso? Porque nós queremos defender algo que está dentro de nós. Então nós englobamos todo mundo, achando que todo mundo faz a mesma coisa. E nem todo mundo faz a mesma coisa. Então temos que ter muito cuidado. Sejamos sábios e prudentes. O movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira fé cristã. Efésios 4, do 1 ao 3, 1 Tessalonicenses 5, 11 a 15. O corpo de Cristo precisa do corpo físico do crente presente. Um membro fora do corpo não é mais do corpo, ele apodrece. Se tirar uma mão, tirar do corpo, não é mais. Passou a não ser. Foi amputada. Então é preciso estar no corpo. Membro fora do corpo apodrece. O movimento desigrejado é contrário à Bíblia. Reduz a fé à experiência privada, desconectada da disciplina, do ensino e da comunhão e da adoração coletiva. Esqueceu de 1 Pedro 5,8? Acabei de ler. Vigiai. Que diz, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem é mais fácil num ataque? Você nunca viu nenhum vídeo assim de ataque de onça, tigre, leão? Eles tentam atacar quem está isolado. É mais fácil. Efésios 4, 1 a 3, 1 Tessalonicenses 5, 11 a 15, mostram que a vida cristã é comunitária. Edificação mútua, encorajamento, unidade. Às vezes a pessoa está se sentindo um pouco fraca, recebe uma palavra. Aí é fortalecida, vai continuar. Sem a igreja, o crente enfraquece. O culto não é opcional, é mandamento. Seu corpo precisa estar lá, participando, adorando e servindo. 3. Tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento enfatizam os aspectos corporal intenso da adoração. Não tinha como oferecer culto a Deus sem o corpo estar presente. Não tinha como. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Vários textos aí. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares e tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação, podem nos distrair ou deixar inertes o culto. Então é importante ter cuidado. Não está dizendo que não possa usar.
Pode usar. Mas se é uma coisa que vai trazer distração, tem que ter cuidado. Até a educação secular já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico. Eu sei que aqui nessa parte, cada igreja tem sua forma de fazer liturgia. Então tem umas que usam mais essa questão, os telões, celulares, tablets, drones, dependendo do tamanho do evento. Depende. Então, o que está pedindo aqui é equilíbrio. Agora, só que tem um problema, né? Isso é um pouco abstrato, por isso que a gente tem que usar a Bíblia como base. Isso é um pouco abstrato porque para você, às vezes, o que você acha que não tem nada a ver, para o outro já tem tudo a ver. Então, o máximo que a gente consegue fazer num cenário como esse, depois de ensinar isso, tem gente que se não se adequa ali naquele lugar por causa desse tipo de coisa, às vezes ele vai orar ao Senhor e vai pedir uma direção para estar em outro lugar, mas precisa ter uma direção certa, né? Que às vezes tem essas coisas, mas a palavra está sendo pregada de forma séria. Às vezes em outro lugar não tem nada disso, legal também, mas em compensação é oba-oba. Não tá fácil não, irmãos. Vai dando glória a Jesus. Louvar com o corpo, Salmo 156. Inclui levantar as mãos, cantar, ajoelhar, chorar. Atos 4, 24, 31. Mostra que a igreja orava com unidade e o lugar tremia. Havia presença física e poder espiritual. Eles estavam juntos. Não estava uma parte em casa e outra lá, não. Estava todo mundo lá. O culto não é espetáculo, mas encontro com Deus, que exige o nosso corpo inteiro. O culto é um lugar... Nós vamos ao templo, que é um lugar de oferecer culto a Deus. Há muito tempo atrás, eu falava igual muitos falam. Se encontra alguém indo para o culto, que Deus abençoe seu culto. E uma vez o Espírito Santo falou ao meu coração. Todas as vezes que vocês falam para o outro, que Deus abençoe o seu culto, a ideia que é gerada dentro de vocês é a seguinte: eu estou indo no culto para receber bênção. Só que o Senhor falou para mim, só que você não está indo no culto para receber bênção, você está indo no culto para me adorar, você está indo prestar um culto. Você está indo no templo, desculpe, para prestar culto. E aí hoje eu não falo mais assim. Se eu encontrar você indo pro culto, eu digo que Deus receba o seu culto. Para você ter a responsabilidade, como ele chamou a minha atenção, que eu estou indo prestar culto. E a pergunta que eu não posso deixar de fazer é: que tipo de culto eu e você estamos prestando? Porque quando vamos para o templo com pensamento de bênção, nós não estamos nem aí para o tipo de culto que estamos prestando. E o pior de tudo, ainda saímos de lá reclamando. O culto não foi bom. Quem tem que dizer se foi bom ou não foi bom é Deus. Porque o culto não é para você, o culto é para Deus. Mas sabe por que eu tenho a audácia de dizer que o culto não foi bom? Porque eu acho que o culto é para mim. A verdade é essa, a maior parte de nós acha que o culto é para nós, que o culto é um lugar para a gente se sentir bem, ouvir aqueles louvor, sentir aqueles arrepios e voltar para casa pior do que fomos. Porque isso não vai mudar nada. O que vai mudar é a consciência que estamos cultuando a um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, com poder de transformar a nossa vida, que fomos lá para poder beber da água da palavra, para que haja mudança no nosso interior. E aí sim, ele vai alcançar a nossa vida também com as suas bênçãos, porque as bênçãos seguem aqueles que obedecem. Nós adoramos pegar Deuteronômio 28, então você quer viver Deuteronômio 28, que na verdade não é para a igreja, é para Israel, mas alguns princípios que estão ali podem ser aplicados para a igreja, podem ser. Como é que você vai viver? Obedecendo a palavra, porque a bênção só segue quem é obediente, não quem quer bênção. Muita gente quer bênção, mas não é obediente, então não tem bênção. E às vezes a gente é obediente, mas não está na hora, não é daquele jeito que Deus quer fazer. E aí? Deus é soberano. Devemos usar a tecnologia, mas não nos deixar dominar por ela. Que nossos olhos não fiquem fixos na tela do celular, mas levantados ao Senhor. Vamos refletir sobre esse tópico? Como a nossa participação ativa e física na vida da igreja e nos relacionamentos pode ser um testemunho do valor que damos à coletividade e à comunhão bíblica. Eu vou repetir. Como a nossa participação ativa e física na vida da igreja e nos relacionamentos
pode ser um testemunho do valor que damos à coletividade e à comunhão bíblica. Nunca estou em lugar nenhum, quase não vou, estou mais em casa, assisto online, então eu não dou nenhum valor. Chegou a hora de darmos valor. Irmãos, relacionamentos são construídos através de nós darmos espaço para eles. Tem um monte de gente com reserva dentro da igreja, porque foi ferida em algum momento da vida por alguém, mas não é todo mundo que vai te ferir. Seja sábio, vá com sabedoria, faça tratamento se necessário for, eu volto a dizer. Às vezes é algum tipo de trauma, precisa de tratamento psicológico, psicanalista. Não tem jeito. Tem que tratar. Às vezes não é só oração. A alma está precisando de tratamento, tem que tratar. Nesse sentido. Vai orar, vai fazer a parte espiritual, vai, mas às vezes precisa de tratamento. Bom, conclusão. Você não é dono do seu corpo. Que notícia é essa? Alguém vai dizer, eu sou dono sim. O corpo é meu. Não é não. O seu corpo não é seu. Interessante que no contexto do casamento, o corpo da esposa não é da esposa, tá lá em 1 Coríntios capítulo 7. O corpo do marido não é do marido. No sentido da participação da vida íntima. Interessante, né? Mas aqui é uma palavra total. O seu corpo não é seu. Você não é dono dele. Na verdade, nós somos administradores daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós não somos dono de nada. Mas nós achamos que somos. É por isso que a nossa vida, às vezes, nós não vivemos uma vida da forma que Deus quer. Porque eu acho que eu posso fazer o que eu quiser porque é meu. Não é seu. Você nunca leu o Salmo 24? É só ler o Salmo 24, versículo 1. Que é isso, pastor? Vou botar aqui para você. Mais 1 minuto, menos 1 minuto não vai fazer nenhuma diferença aqui na aula. E para aqueles que estão achando que a aula acaba ficando longa, tem a direto ao ponto aí para você. Você vai assistir lá felizinho ou felizinha e não vai precisar falar mais nada. Nem tem como falar agora, né, com a direto ao ponto. Então vamos lá. 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Que história é essa que é seu? Tá aqui, irmãos. Vamos ler Bíblia. Você não é dono do seu corpo. Ele pertence a Deus. Foi formado por ele, redimido por Cristo. Se você recebeu Cristo, então você tem que saber que você foi comprado com preço de sangue. Corpo, alma e espírito. Habitado pelo Espírito. O Espírito mora dentro de você, independente de você ser batizado com o Espírito Santo. Eu estou falando do Espírito no sentido da regeneração. Quando houve novo nascimento em você ou em mim, o Espírito passou a morar dentro de nós como prova que pertencemos a Deus. O Espírito é um selo, é uma marca. Estou falando do batismo com o Espírito Santo. Aí é revestimento de poder para fazer a obra, que estudamos no trimestre passado. Eu estou falando do Espírito morando dentro de qualquer crente, pentecostal, não pentecostal. Então pare de testá-lo. Pare de tratá-lo como um objeto de vergonha, vaidade ou descuido. Cuide dele com responsabilidade. Use-o para adorar, servir, amar, testemunhar. Hoje, renda seu corpo a Deus, não como obrigação, mas como resposta de amor. Honre-o com sua saúde, com suas escolhas, com sua presença na casa dele. Cuide da saúde. E viva cada dia lembrando, você é a obra maravilhosa das mãos de Deus. Glorifique-o com tudo o que é, com tudo o que faz, inclusive com seu corpo. Vou encerrar aqui com uma questão que vai ficar pensando, vai pensar. Deus sabe todos os dias da nossa vida. Mas eu quero dizer que há uma diferença gritante entre alguém que se preocupa em cuidar da sua saúde e alguém que não se preocupa em cuidar. A pessoa que se preocupa em cuidar da sua saúde e tem uma morte prematura, ela fez a parte dela. Não tem como ninguém achar que ela poderia ter vivido mais se ela tivesse cuidado da saúde, porque ela cuidava. Mas a pessoa que não cuida da saúde e tem a mesma morte prematura, a gente não tem como dizer isso. Porque possivelmente
ela poderia ter vivido mais, mas ela foi negligente com a sua saúde. Deus já sabia de um e de outro desde o início? Sabia, mas isso não quer dizer que foi Deus quem causou. Então, se tem gente aí partindo com problema, por causa de problemas de saúde, quando na verdade eles não cuidaram da sua saúde, não atribua a Deus. Deus quis isso. Porque nem sempre eu posso afirmar que Deus quis aquilo que simplesmente foi negligência minha. Isso é uma forma de eu transferir a minha responsabilidade e colocar na conta de Deus. Então tá na hora da gente parar para pensar um pouquinho melhor. Estou fazendo pelo menos a minha parte? Se eu estiver fazendo a minha parte e mesmo assim eu vir a partir, aí tudo bem. Mas o pior é saber que alguém partiu, mas não estava preocupado, não estava cuidando, não estava nem aí. Deus sabia? Deus sabia que ia partir naquele momento. Mas poderia ter vivido um pouco mais. Deus saber é uma coisa, Deus determinar é outra. Então nem sempre eu poderia dizer que Deus determinou alguém partir quando ele não teve cuidado da sua saúde. Agora, quando ele cuidou da sua saúde e mesmo assim partiu prematuramente, eu tenho certeza, ele fez o que estava nas mãos dele. Ela fez o que estava na mão dela. Como é que é? Você vai fazer o que está nas suas mãos? Eu vou fazer o que está nas minhas mãos? Ou vamos deixar correr frouxo? Vamos conferir o que vamos estudar na próxima lição? Lição de número 3, o corpo e as consequências do pecado. Vai ser ministrado no dia 19/10/2025. Aí já passou a data do aniversário da mamãe Marina. Mamãe Marina, Deus te abençoe. Te ame, eu te amo. Eu te amo, tá? Deus te abençoe e eu te amo. Que vai ser dia 18 de outubro de 2025. Mas na outra lição eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que vai estar na semana, tá? Quero pedir a vocês oração. Não falei do curso, mas lembra você que tá... Não falei durante a aula, tô falando agora. O link tá na descrição, como facilitar meu estudo da Bíblia, não sabe por onde começar, quer aprimorar seu estudo, tem uma ferramenta, o investimento é pequeno. O material de apoio dessa aula, igualzinho tá aí na tela, mesma coisa, não tem nada diferente, comentário em PDF, slide em PDF, slide em PowerPoint, dependendo do plano que você escolher, também o link tá aí na descrição, tá? Que o bom Deus possa continuar nos abençoando. E aí, recomendo a você também, para você poder assistir a lição direto ao ponto. Tem aí a lição direto ao ponto. Essa tá durando aí 1h e pouco, 1h30 e pouco, né? A outra durou 38 minutos. Que é essa aí? Eu só tô deixando. Não é por acaso que existem as duas lições. Até o final do ano eu vou ver qual é a lição que tem mais visualizações. É a lição que é mais valorizada. E aí no ano que vem, aí você vai ver o que vai acontecer. Escreva, porque eu já estou dizendo. Vamos ver quem é quem. E aí depois, no final do ano, eu vou estar falando e no início do ano que vem, aí a gente vai ver quem fica. Direto ao ponto ou detalhada. Vocês... pastor, mas acontece que na direta ao ponto tá dando 5.000 e na outra tá dando 3.000, mas tem 3.000 da outra. Mas a direta ao ponto é a mais assistida. Então vai ficar quem é mais assistida e os outros se adequem à direta ao ponto. Não, a mais assistida é a detalhada. Então vai ficar a detalhada. Eu já tô falando uma coisa que não era nem pra falar, mas eu já tô falando, porque é assim que vai ser. Por quê? Porque por causa da minha saúde, estou gravando 4 vídeos por semana, só de escola bíblica dominical, fora que eu tô impossibilitado por causa do tempo de gravar o meu Entende Tu Que Lês, que é o programa principal, é BD Comentado Online aqui, não é o programa principal. O programa principal é Entendes Tu Que Lês. Esse é o propósito que Deus colocou no meu coração. E eu não tô nem podendo gravar o Entende Tu Que Lês, aí 4 vídeos por semana. Esse trimestre, até o final dele, vai encerrar um ciclo e aí vai começar de uma forma aonde nós vamos poder dizer quem é quem aqui. Eu não posso nem dizer para vocês porque vocês não são a turma adequada para mim dizer. Mas até a lição de jovens daqui do canal, eu tô só observando. Porque, irmãos, não é por número de visualização, mas tem coisa que dá para investir em outra coisa que vai valer mais a pena e vai ser mais edificante para as pessoas. Entre eu gravar uma aula de jovem que dá 1.000 visualizações e gravar um Entendes Tu Que Lês,
que vai dar as mesmas 1000 visualizações, eu vou ficar com o Entende Tu Que Lês. Por quê, pastor? Porque o Entende Tu Que Lês é atemporal. Qualquer tempo as pessoas estão procurando aquele vídeo. A escola dominical só serve, os cristãos botaram na cabeça que a aula tem tempo de validade. A palavra de Deus virou tempo de validade aqui. Eu tenho prestado atenção. Ninguém assiste a aula depois que passou, a não ser uma igreja que abraçou e diz, não, vamos estudar esse trimestre. Essa é a coisa pior que poderia existir. Então tem aulas maravilhosas, conteúdos maravilhosos aqui no canal, mas só porque tá levando o nome de escola dominical e foi dado dentro do formato de escola dominical, está esquecido, abandonado. Trimestres maravilhosos ficaram jogados para lá. Por quê? Porque tem tempo de validade, porque foi dado no formato de escola dominical. Mas o Entende Tu Que Lês não tem tempo de validade, porque ele não é dado no formato de escola dominical. Até isso, com esses 5 anos aqui no canal, eu tive que aprender. Então isso também vai mudar. Eu não vou fazer o que as pessoas querem. Eu vou fazer o que Deus quer e aquilo que vai produzir resultado no sentido de transformar vidas. Porque a minha preocupação aqui é transformação de vidas, começando pela minha. Muita coisa mudou dentro de mim desde que eu comecei a dar aula aqui no canal. Então eu estou abrindo meu coração para vocês e dizendo, haverá mudanças bruscas. Bruscas. Não vai ser uma mudancinha, vai ser uma mudança brusca no final do trimestre. Não fique preocupado, pastor, mas eu sou assinante, como é que vai fazer? Não, fica preocupado. Não fica preocupado que aqueles que têm o seu tempo de assinatura vai ser cumprido normalmente, sem nenhum problema. Eu vou verificar tudo isso, pode deixar. Mas eu quero deixar desde já alertado a vocês o seguinte, quem é assinante aqui de plano trimestral e semestral não vai poder mais ser assinante, porque não está mais disponível nenhum dos dois planos. Você vai conseguir durante esse trimestre assinar plano mensal. Justamente por causa dessa mudança que eu tô trazendo. Eu tô deixando isso pro final, porque só quem fica até o final tá interessado em ouvir isso aqui. Então eu não tô aqui para falar para quem começou no início da aula e largou para lá. Tô falando para quem me acompanha de verdade. Então você vai poder. Ah, pastor, era trimestral, venceu ainda antes de terminar o ano, o que que eu vou fazer? Assino mensal. Porque não vai ter trimestral nem semestral. O formato vai mudar também nesse sentido, tá? Não vai ser mensal, não. Tá? Vai ser trimestral, mas não vai ser assinatura. Vai ser um pacote. Com as 13 aulas liberadas semanalmente. Não vai ser tudo liberado de uma vez. Liberado semanalmente. Igual a versão direta ao ponto, que entrou com esse formato, mas no final do ano a gente vai ver como vai ficar. Por quê? Porque aí a gente vai tentar unificar. Os adultos vão ficar. Mas 2 aulas, ou uma ou outra. Os jovens, eu vou ver. Eu vou ver se fica ou não fica. Tem vários canais aí que dão aula de jovem aí, muito bem dado. Vai todo mundo assistir lá para a glória de Deus. Mas eu sei que vocês não são jovens, mas eu vou falar isso para os jovens também. Não tem problema não. Bom, vamos orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, eu quero te agradecer por mais um programa. Eu quero te louvar, Senhor, por esta aula. Houve momentos que eu precisei ser mais incisivo, mas Tu sabes que eu falei apenas aquilo que é de fato o que está acontecendo. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada professor, cada professora. Use eles como instrumento na aula, Senhor. Que eles sejam, Senhor, usados para a glória do Teu nome. Eu quero te agradecer por mais essa lição. Eu quero pedir pela minha saúde, a saúde da minha esposa. Eu quero pedir ao Senhor que haja restauração completa. Senhor, que a coragem que o Senhor tem nos dado possa prevalecer. E que não venhamos desanimar, mas venhamos ser sábios e equilibrados, Senhor. Porque eu sei que eu não posso fazer tudo. Então eu entrego tudo isso nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Ore por nós. Estamos orando por vocês. Ore por essas mudanças que virão para o próximo ano. Porque eu reconheço, é muito bom esse trimestre. E justamente dentro dessa aula falando sobre o corpo, sobre o cuidado. Muito bom, por quê?
porque eu reconheço meus limites. Tem horas que a gente tem que falar assim, não, peraí. Dá. Não dá, não dá. Tem gente precisando? Tem, mas tem outra gente aí, tem outras pessoas fazendo. Então, louvado seja Deus. Tem gente mais nova. Eu não sou mais um garotinho, entendeu? Então, eu vou me aplicar aquilo que de fato eu preciso me aplicar e aquilo que de fato vai trazer transformação de vida. Mas a EBD vai continuar, não fica preocupado. Até então, a EBD continua, tá? Dos adultos continua, mas uma aula, não 2 aulas. Não direto ao ponto e aula completa, aula detalhada, ou uma ou outra. Eu vou ver aqui o que vai ser, que vai ficar, tá bom? Que Deus abençoe. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!